Você já se viu lutando para alcançar lucro no seu negócio, mas sempre esbarrando em dificuldades financeiras, inseguranças e frustrações, e sem saber por onde começar para mudar tudo isso? Imagine que você está ali, todos os dias, tentando dar o seu melhor, tentando tomar as melhores decisões, mas mesmo assim você percebe que o lucro está cada vez mais distante. Você sabe que precisa mudar alguma coisa, você até tenta, pensa, mas a verdade é que o tempo vai passando e você cada dia mais distante dos seus objetivos. Isso vai te deixando cansado, desanimado e pior, descrente até mesmo da sua competência como gestor do seu negócio. Esta situação, ela não apenas atrapalha o crescimento do seu negócio, mas ela deixa uma sensação de impotência e de insegurança, porque a cada erro que você comete, parecem obstáculos para você alcançar a prosperidade que, no fundo, você sabe que é possível. Mas, com o passar do tempo, você começa a se perguntar se você realmente está no caminho certo ou se você só está andando em círculos. Agora imagine um cenário diferente, onde você pudesse enxergar o lucro da sua empresa não como um objetivo quase que inalcançável, mas como algo que fosse somente uma consequência de uma gestão financeira baseada em valores e em princípios alinhados com uma gestão ética. Se você pudesse construir um negócio que não somente gerasse lucro, mas que ele gerasse impacto, liberdade e deixasse um legado. No vídeo de hoje, você vai descobrir que é possível ter lucro de forma ética, sustentável e alinhada com os seus princípios, de maneira que você venha transformar os obstáculos em oportunidades e construir um negócio sólido e rentável. E, o mais importante, sem se desalinhar com o seu propósito e nem mesmo perder a sua fé ou mesmo a sua missão. Você acredita que buscar lucro no seu negócio pode ser um sinal de fidelidade a Deus? Isso te parece provocativo ou até mesmo desalinhado ou estranho? Mas a grande verdade é que buscar o lucro de uma forma ética e de uma forma honesta, eles podem ser sinais de uma mordomia fiel e estarem alinhados com tudo aquilo que você tem buscado no serviço e na sua fidelidade. O problema é que muitas pessoas confundem isso e trazem até culpa sobre si por estar trazendo algum lucro sobre uma revenda, sobre o seu serviço, sobre os seus produtos, como se isso fosse algo ruim ou até mesmo um pecado. Mas a grande verdade é que esse entendimento, ele prejudica não só a sua vida, mas até mesmo a dos seus clientes, a dos seus colaboradores, da sua família. Então, entender que você pode sim ser uma fonte de bênção para abençoar as pessoas através do lucro que é gerado do seu negócio, pode ser uma troca de um entendimento que venha a te libertar e venha a te dar paz, não só emocional, mas espiritual e operacional na sua empresa, para que você se dedique com clareza, entendendo que o seu negócio ele pode ser a extensão do seu propósito e da sua missão. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como você pode ter um negócio lucrativo de forma ética e que o lucro ele pode ser o meio dessa história toda e não o fim dessa jornada. Se você é uma dessas pessoas que acha que obter lucro é errado, fique tranquilo, porque você não está sozinho. Muitos empreendedores entendem que ter lucro é algo errado, que as empresas são gananciosas e que isso é sujo. Principalmente os empreendedores, os empresários cristãos, eles acabam
cometendo este erro. Mas a grande verdade é que o erro ele não está em você desejar ter o lucro, porque muitas pessoas entendem que o dinheiro ele é o mal de todas as coisas, mas Deus nunca disse que o dinheiro era um problema. Na Bíblia, nós temos mais de 2.000 versículos falando sobre dinheiro. Então, nós precisamos entender que o amor ao dinheiro é que é o mal de todas as coisas e não o dinheiro. Então, se você entende que por ter lucro você está colocando o dinheiro acima de tudo, então se você amar o dinheiro, isso realmente pode ser um problema. Mas se você quer ter o lucro, mas se o teu grande objetivo é ajudar as pessoas através do teu produto ou através do teu serviço, isso não tem problema algum. Isso é até mesmo desejável. Importante é você entender qual é o seu grande objetivo e entender o que você vai fazer com este lucro. Na verdade, se você deseja o lucro, pode ser um grande sinal de que você tem uma visão clara do propósito que você tem a cumprir. Isso pode te dar uma liberdade, isso pode te dar condições de cumprir toda a tua missão, todo o propósito que você já alcançou através do seu negócio. Então, a gente entende que o lucro ele pode ser tão somente o reflexo de uma gestão ética e eficiente, entendendo que o lucro ele não é o fim, mas ele é o meio, ele é uma ferramenta para que você possa servir bem. O dinheiro, ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo patrão. Então, se o dinheiro te domina, aí sim, você vai obedecer a ele, ele é um péssimo patrão. Mas se ele é o teu instrumento, ele é o teu servo, o dinheiro é um ótimo servo. E por que não você trazer um conforto para a sua família? Por que não você abençoar e melhorar as condições de trabalho no seu negócio? Trazer melhor conforto e melhor condições de trabalho para os seus colaboradores? Entregar um produto de qualidade? E mais ainda, você imagina você com recursos, com um coração honesto e sincero? Como você vai poder ser mais generosa e abençoar as outras pessoas? Quando a gente entende que a abundância, ela na verdade, ela é consequência de uma boa mordomia, ou seja, é o zelo, é a fidelidade de cuidar de tudo aquilo que Deus colocou em suas mãos, tudo muda. O lucro, ele deixa de ser um tabu e passa a ser um fruto de fidelidade, diligência e responsabilidade. O lucro com propósito, ele não nasce da ganância, mas ele nasce da convicção que o seu negócio ele é um instrumento de transformação e ele vai impactar vidas, ele vai impactar de forma positiva diversas pessoas e vai gerar transformação. E é aí que a balança moral ela fica escancarada. É aí que você não tem mais a menor dúvida de que você está trabalhando para algo que é muito maior do que você. O lucro, ele não está somente para atender às suas necessidades, mas ele está para atender propósitos e para servir. Então, se você tem sonhado em ver o seu negócio crescer, o seu negócio prosperar, não se sinta mal. Entenda como um chamado para a sua vida, para alinhar a gestão do seu negócio aos seus valores e aos seus princípios. E acredite, é possível sim ter lucro alinhado com valores e com fé aplicada no dia a dia, não só na sua vida, como dentro do seu negócio. Talvez você esteja ouvindo e pensando assim: lucro com propósito, mordomia, fidelidade. Eu mal vejo o lucro do meu negócio. E aí que a conversa fica ainda mais interessante e mais real. Porque
A verdade é que muitos empreendedores, muitos empresários trabalham duro, se dedicam dia após dia, horas suadas de trabalho, aplicam fé, aplicam propósito, aplicam técnicas, tentam a cada dia melhorar a gestão do seu negócio, mas eles não conseguem alcançar aquilo que é o lucro, entender aonde está. Eu vendo, mas aonde está o meu lucro? Você já passou por isso? Trabalhar um mês inteiro, você se esforça, faz venda, corre de lá para cá, vê o dinheiro entrar, mas ao final do mês parece que tudo evaporou. Você olha para o extrato, vê entradas e saídas, mas o lucro, para onde ele foi? Parece algo tão estranho, parece que ele está escondido. Você não consegue enxergar, você não consegue entender o que está acontecendo. Essa frustração, ela é mais comum do que parece. Afinal de contas, você semeou com tanto esforço, com tanta dedicação, e na hora da colheita ela não está lá. Mas saiba que isso não é sinal de fracasso, mas isso é sinal de falta de clareza. A boa notícia é que isso tem solução, porque não é trabalhar mais, mas é buscar entender o que está acontecendo para clarear aquilo que é o seu entendimento acerca das finanças e do que está acontecendo com ela. Quando a gente entende e aceita que o lucro, ele é um fruto, e esse fruto, para ser bom, ele tem que nascer de uma raiz firme, de uma árvore boa, a chave começa a virar. Você começa a entender que todo o seu propósito, ele vai estar alinhado com aquilo que você entrega, com a sua capacidade de gerar um bom fruto. E não necessariamente se passa por vender mais ou trabalhar mais, mas se passa por entender e direcionar aquilo que já está entrando, entender para onde esse dinheiro está indo e o que está sendo feito dele. Então, nós precisamos alinhar a nossa gestão aos nossos princípios e aí sim ter uma fé ativa que vai se traduzir em planejamento, organização e uma visão clara daquilo que você está realizando com a gestão financeira do seu negócio. A transformação que você busca, ela começa por aí, aonde você para de andar no escuro e você começa a enxergar com clareza. E é por isso que esse conteúdo ele existe, para que você saiba que existe um caminho consciente, um caminho onde você pode andar diligente, alinhando a gestão ao seu propósito, e onde o lucro ele se torna visível. E mais do que isso, ele se torna um instrumento para que você possa transformar o seu negócio em algo que traga impacto, que traga liberdade, e aí sim você tem uma vida com mais sentido, onde o seu propósito, onde aquilo que você entende que é a sua missão, ela pode ser realizada e a sua empresa ela é instrumento para te auxiliar e para servir como um instrumento para esse processo. E se o lucro ainda te parece algo distante, inalcançável, ou se ainda você não tem certeza se é certo ou se não é buscar o lucro, eu vou te contar uma coisa que pode ser que mude totalmente ou definitivamente a tua visão sobre o lucro. No Evangelho de Mateus, no capítulo 25, Jesus ele ensina ali para os seus discípulos através de uma parábola, a parábola dos talentos. E nessa parábola ele cita que um homem tinha ali as suas posses, os seus bens, e ele vai sair do país, ele vai se ausentar, e ele então confia os seus bens aos seus servos. E ele diz que a um ele entregou 5 talentos, a outro ele entregou 2 e a outro ele entregou 1.
cada um conforme a sua capacidade. Ele olhou, analisou os seus servos, esse aqui tem mais capacidade, esse tem menos, esse tem um pouquinho menos, mas todos tinham capacidade de gerenciar os seus bens. E assim ele fez. E ele vai, fica longe um tempo, e quando ele volta, ele observa que 2 dos seus servos, eles negociaram com aqueles talentos que lhes foi confiado. O que tinha 5 granjeou outros 5, alcançou outros 5, tinham 10 para entregar para o Senhor. O que tinha 2, ele conseguiu negociar outros 2, ou seja, também multiplicou 100% o seu negócio. No entanto, aquele que tinha ou que recebeu 1 talento, ele ficou com medo e ele foi e enterrou esse talento. E quando o Senhor volta, ele vai lá, desenterra e diz, tá aqui o que é teu. Você me deu 1, estou te devolvendo 1. E na verdade, o que nós vemos é que quando aquele Senhor ele trata, nessa parábola que Jesus anuncia, com os 2 servos que negociaram e multiplicaram os talentos que receberam, ele chama eles de bom e de servos fiéis. Eles foram competentes, eles atenderam às expectativas do seu Senhor. No entanto, aquele que teve medo, que ficou receoso e que enterrou os talentos, a parábola diz que ele foi chamado de mau servo. Até aquilo que tinha, ele foi tirado. Se eu deixei esse talento contigo e você não fez nada, então você não é digno de tomar conta dos meus bens. E ele vai e entrega para aquele que conseguiu multiplicar mais. Então, você pode perguntar, o que isso tem a ver com o meu negócio? O que isso está falando aqui no meio da gestão financeira ou de lucro do meu negócio? Na verdade, tem tudo a ver, porque às vezes os cristãos eles acham, e como a gente tem falado aqui da culpa, e se é certo ou se não é, eles acham que eles podem viver da fé, da honestidade, mas que não podem granjear e não podem lutar para alcançar lucro, benefícios, não só para si, mas até mesmo para abençoar as outras pessoas. Eles esquecem disso. E quando a gente olha para a palavra, nós vemos que o que aquele Senhor esperava, nesse ensino que Jesus ele nos anuncia, ele mostra que ele esperava sim, não só fé, não só uma dedicação, mas trabalho, planejamento, que eles pudessem buscar outros talentos, e eles multiplicaram e foram chamados de bons servos, e o que escondeu, esse não. Então, nós aprendemos que multiplicar é algo bom, positivo e é incentivado pelo Senhor, enquanto enterrar o talento, aquilo que você recebeu, não é aquilo que é esperado, nem mesmo dos nossos colaboradores, da nossa família e nem mesmo do nosso Deus. Se você tem um negócio em suas mãos, ou se você é um empreendedor que quer empreender e ter um negócio, isso é um talento. E esse talento, ele deve ser trabalhado de forma, sim, a multiplicar. E isso é honrar não só o seu tempo, mas também de todos aqueles que estão envolvidos. É honrar o seu cliente, é honrar o seu colaborador e honrar a sua família, que espera que você traga o sustento para a sua casa. Então vejam que o lucro, ele não é algo que ele vem da sorte, mas ele é algo que é trabalhado. Aqueles 2 servos, eles trabalharam os seus talentos e assim eles conseguiram multiplicar. Então, assim é na sua vida. A fé, ela não é só uma oração vazia de ações, mas ela é algo que nós buscamos. Deus vai nos abençoar, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos nos organizar, nos planejar, ter coragem de trabalhar esse talento que Deus te deu e fazer ele multiplicar.
E é por isso que a gente fala tanto de gestão aqui no nosso canal. A cada vídeo nós temos dado dicas e nós temos tratado de assuntos que vão favorecer a uma boa gestão, quer seja de tempo, financeira, enfim, sempre ajudando a que você tenha uma melhor qualidade de gerenciamento do seu negócio. Ah, mas isso sozinho faz o fruto aparecer? Não, não faz. Mas um bom adubo, e a gestão ela funciona como um bom adubo, é ele que vai deixar a árvore mais forte, para que aí sim os frutos apareçam. Então, se você tem semeado de forma qualitativa, de forma fiel, honesta, se você tem trabalhado e ainda assim o lucro não tem aparecido, pode ser que você tenha que olhar para esse lado e cuidar da gestão, gerenciar melhor, cuidar melhor desta oportunidade, trabalhar melhor este talento que você tem em suas mãos, para que aí sim ele venha, como diz a parábola, você consiga multiplicar com eficiência. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que Deus tem planos para nós, tem planos para mim e para você de prosperidade. Então, o que nós precisamos é ser fiéis no pouco e responsáveis com aquilo que Ele tem nos entregado, para que aí sim os nossos talentos eles possam ser multiplicados. Nós da H2AP, nós estamos aqui com o nosso canal, nós estamos prontos para te acompanhar nessa jornada, sempre apontando o caminho para que a sua fé ela possa ser aliada a uma boa gestão, para que você possa alinhar sempre aquilo que você tem de propósito, de fidelidade, com o resultado, transformando o seu faturamento em lucro real. Então, o seu propósito, ele pode ser cumprido sim, diante de um lucro, mas diante da sua fidelidade. E vamos juntos, porque com certeza você pode conduzir o seu propósito junto com a sua empresa e assim você trazer esse legado que você tem tanto almejado no seu negócio. Agora deixa eu te dizer uma coisa que pode com certeza mudar toda a forma como você vê o lucro. Frisa, guarda isso na sua cabeça. O lucro, ele nunca foi o fim. O lucro sempre foi o meio, ele é o combustível. É ele que nos permite sonhar com liberdade. É ele que nos permite crescer com uma estrutura que você possa abençoar com generosidade. É o lucro que vai permitir você pagar a escola do seu filho, dar um conforto melhor para a sua família. É ele que vai permitir com que você realize grandes coisas. Por quê? Porque o lucro vai permitir você realizar aquilo que está no seu coração. E uma pessoa boa, uma pessoa que tem bons propósitos, que tem bons alicerces, que entende que o lucro não é só para ela vai realizar coisas boas com o lucro. Então, você lucrando, você vai poder investir melhor no reino, você vai poder melhor transmitir e transbordar esta bênção. Quando o lucro ele vem para a mão de pessoas que não têm boas coisas no seu coração, o que elas vão financiar com lucro? Porque você tem que pensar dessa forma. Quem tem lucro vai financiar aquilo que tem no seu coração. Se você tem boas coisas no seu coração, Deus com certeza vai te abençoar, porque é resultado da semeadura. Você trabalha com diligência, você trabalha com honestidade, você tem bons propósitos no teu coração. Então, certamente, aquilo que vier e que você gerenciar com fidelidade, com certeza, ele vai gerar o crescimento. Nós precisamos, então, redimir essa palavra. Nós precisamos olhar para o lucro como algo positivo, como algo que vai te dar possibilidade de realizar grandes coisas. Imagina, se você hoje já faz boas coisas, imagina com sua empresa lucrativa e com melhores recursos nas mãos.
Então veja como o lucro ele pode ser libertador. Uma empresa que não está bem financeiramente, ela deixa você angustiado, ela deixa você tenso, a sua tensão vai ser transmitida para os seus colaboradores, eles também vão ficar tensos porque eles precisam levar o salário para casa, levar o sustento para suas famílias, e todo o processo ele começa a funcionar de uma forma estranha, de uma forma preocupante. Então, é o lucro que vai permitir com que a sua empresa fique de portas abertas e que garanta empregos. Então vejam que este é o sentido do lucro. Nós precisamos entender com clareza, porque assim nós vamos poder ser usados para abençoar e para transmitir aquilo que Deus nos confiou. O seu cliente, ele é abençoado quando você entrega para ele o melhor produto possível, quando você entrega o melhor serviço possível. Você está honrando o seu cliente, porque você está dando o seu melhor. Você está honrando os seus colaboradores, porque você está gerenciando com eficiência. E você está honrando a sua família, que ela está confiante que você, através do seu negócio, você vai levar ali o sustento. Então vejam que você não deve olhar a sua empresa como algo que somente vai levar e vai te dar o teu salário, mas é algo como uma missão. Você tem uma missão ali naquele negócio. Algo foi te confiado. Pessoas são impactadas. Pessoas são transformadas pelo seu negócio. Essa é uma questão que a gente deve ter sempre em mente. Quantas pessoas eu estou impactando? Como eu estou impactando nessas pessoas? Como eu estou tornando o dia delas melhores? E aí você pode dizer assim, mas eu só vendo, por exemplo, eu só vendo um salgadinho, eu só vendo um docinho. Mas você imagina uma pessoa que está com fome e quando ela come algo saboroso, a satisfação que te dá de comer. Tudo é como você entrega. Se você precisa de um transporte, se você dirige um Uber e você entrega uma viagem com qualidade, com tranquilidade, não importa qual é o seu negócio. Pense que o seu negócio, ele pode e deve impactar na vida das pessoas de forma positiva, ao passo que, quando elas se relacionam com você, com seus colaboradores, com a sua empresa, elas saem dali melhores, porque elas foram buscar algo e elas receberam, mas receberam com excelência. E o lucro, ele é somente o meio disso tudo, porque é com lucro que você paga suas contas e que você faz tudo isso acontecer. Veja como é libertador nós enxergarmos as questões e o dinheiro de uma forma correta. Como o dinheiro ele pode ser excepcionalmente bem utilizado, financiando boas coisas e, principalmente, tendo um caráter muito generoso. E se você chegou até aqui comigo, é muito provável que algo já tenha despertado aí dentro e você já esteja começando a olhar o lucro de uma forma diferente. Até agora, nós mostramos como o lucro bem gerenciado ele pode ser um instrumento, ele pode ser um meio, um combustível para abençoar não só você, sua família, seus colaboradores, seus clientes, mas também impactar a sua comunidade. E agora eu quero te dizer que isso é possível. E para isso, você tem que dar um passo. Você tem que caminhar para mudar a realidade, se é que isso ainda não está acontecendo na sua vida. Eu quero te convidar então para que você pare um pouco para meditar. Você precisa parar, não precisa muito tempo, uns 15 minutos talvez seja suficiente. Algumas pessoas precisam de mais, outras menos. Pare e olhe para o seu caixa. Olhe para aquilo que tem sido a gestão financeira do seu negócio. Quanto você tem lucrado? O que você tem feito com este lucro? Ele tem servido não só para o seu negócio, mas para financiar um propósito da sua vida e do seu negócio? O seu lucro, ele tem sido já essa ferramenta para deixar um legado? Ou ele ainda é algo que some e desaparece mês a mês?
Esse momento de pausa, de reflexão, com fé, quando você olha realmente para dentro, ele pode ser um ponto de virada na sua vida. É quando você começa a entender que o lucro, ele não é algo egoísta, mas ele é uma responsabilidade para que você possa gerenciar aquele recurso e assim você possa mover toda essa ferramenta que Deus tem te confiado. Então vejam que é uma responsabilidade que nós temos. É uma responsabilidade que, se você olhar direitinho, ela pode ser geracional, ela pode transcender a nossa geração. Olhe quantas pessoas foram um ponto de mudança em toda a sua família e que perpetua por gerações. E quando essas gerações, quando as famílias são famílias estruturadas, que têm bons valores, que têm princípios em seus corações, aqueles princípios que quando você olha, você vê que por milênios sempre levou as pessoas à prosperidade e a viverem em paz, porque estavam cumprindo o seu propósito, você começa a entender que o que você está fazendo, ele não é só por você, e ele pode trazer essa responsabilidade, mas uma responsabilidade saudável que possa impactar de forma significativamente na sua vida, sua família e de muitas pessoas que possam se relacionar com a sua empresa. Então vejam que isso se passa por uma escolha, uma decisão, um passo de fé, mas um passo firme. São as boas escolhas que nós fazemos e as boas sementes que nós plantamos. E no seu devido certo, no seu devido tempo, ou seja, no tempo certo, elas vão frutificar. Então, se esse conteúdo te inspirou, se ele realmente te trouxe clareza e entendimento daquilo que é o lucro, daquilo que é essa ferramenta que, bem aplicada, pode transformar vidas, saiba que você não precisa caminhar sozinho. Aqui na H2AP, nós estamos prontos para te acompanhar nessa jornada, seja aqui no canal com bons conteúdos, seja com ferramentas, com práticas que vão te levar a uma maior eficiência na gestão do seu negócio. Lembre-se, quando você busca conhecimento, quando você se capacita, você acelera o seu processo e assim você consegue gerenciar melhor a sua empresa e alcançar os objetivos com maior rapidez, sempre caminhando para aquilo que é o seu propósito, que é o seu futuro em paz, mas uma paz de crescimento sólido e sustentável. E para fechar, eu queria recapitular os 3 pilares que nós tratamos nesse vídeo. Primeiro, o lucro com propósito, ou seja, o lucro não é uma ganância, mas ela é uma ferramenta que em boas mãos abençoa muita gente. Segundo, mordomia e fidelidade, que é a forma como você gerencia toda essa ferramenta, todos esses recursos de uma forma honesta e que sirva para abençoar pessoas. E a terceira é o impacto que isso tudo pode gerar, que é um impacto que pode alcançar até mesmo outras gerações. Então, lucro não é o fim, mas lucro é o meio. E você pode utilizar-se dele para abençoar muitas pessoas. Tudo começa com uma decisão. E a nossa jornada, ela pode começar agora e fazer toda a diferença. Bom, agora você já sabe que desejar ter um negócio lucrativo não é egoísmo, não é pecado, mas é uma forma de honrar a Deus por esse desejo ardente que Ele colocou no seu coração de empreender. E ter o lucro, ele transforma o seu negócio numa ferramenta poderosíssima para você abençoar outras pessoas. Ele é um meio para você trazer tranquilidade, segurança para a sua família e todas as pessoas envolvidas. Então, creia, tudo pode se transformar no momento em que você enxerga o lucro diferente e começa a trabalhar com honestidade, fidelidade e olhando para aquele que te confiou esse desejo para que você possa honrá-lo. Nós temos ajudado diversos empreendedores que estavam confusos, sobrecarregados e até desacreditados do seu negócio, a entenderem que
ter uma empresa lucrativa e próspera é um sinal de que você tem exercido uma boa mordomia, uma boa gestão e Deus assim ele tem te abençoado. Aqui na H2AP nós entendemos que crescer com princípios ele não só é possível, como é necessário para aquela pessoa que entende que ela tem uma missão maior e que ela quer ir além para trazer benefícios não só para si, mas também para os outros. E você entende que você também precisa ter uma outra visão e deixar somente de estar sobrevivendo, mas crescer com prosperidade, com propósito, cumprindo princípios na sua vida, siga aqui a nosso canal. Aqui nós vamos sempre estar trazendo insights e palavras que vão te ajudar a entender como gerenciar, como melhorar a sua empresa, mas sempre mantendo as referências corretas e mantendo os princípios que não só vão abençoar a sua vida, mas a de todos aqueles que andam com você. Saibam que o nosso propósito é estarmos juntos e caminharmos juntos. Por isso, inscreva-se no canal, curta, envie essa mensagem para uma pessoa que você sabe que empreende e também precisa dela para que ela também seja abençoada, assim como nós acreditamos que você já foi até aqui neste vídeo. E nunca se esqueça, a sua empresa, o seu negócio é muito mais do que uma fonte de renda. Ele é um legado, é algo que foi confiado a você e que você pode sim abençoar as pessoas. Nós nos vemos no próximo vídeo.